Tulasi Devi Maharani Ji ki jai, Vrinda Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtanam Jagya ki jai, ISKCON Guru Vrinda ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Sankirtanam Jagya ki jai. Casa de Cultura Vaishnava, Srila Prabhupada, Suzana Mandíbulas Yatra ki jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Nitai Goura Premanande. Todas as glórias sejam para Shri Guru e Shri Gauranga. Shri Gauranga. Estão lendo do Srimad Bhagavatam, o livro de Krishna, feito por Srila Prabhupada. Vamos ver aqui um passatempo curto do Sr. Balarama, para não alongarmos muito. O Sr. Balarama visita Vrindavana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O Senhor Balarama ficou muito ansioso por ver seu pai e sua mãe, Maharajananda e Yashoda. Por isso partiu para Vrindavana numa quadriga com grande entusiasmo. Há muito que os habitantes de Vrindavana estavam ansiosos por ver Krishna e Balarama. Quando o Senhor Balarama regressou a Vrindavana, todos os pastorzinhos de vacas e as vacas já tinham crescido. Mas ainda assim, quando ele chegou, todos o abraçaram e Balarama os abraçou reciprocamente. Depois disso, ele veio ter com Maharajananda e Yashoda e oferecer-lhes suas respeitosas reverências. Em resposta, Mãe Yashoda e Nanda Maharaj ofereceram-lhe suas bênçãos. Eles chamaram-no de Jagadishvara, ou o Senhor do Universo que mantém todo mundo. O motivo disso era que tanto Krishna quanto Balarama mantêm todas as entidades vivas e, apesar de tudo, Nanda e Yashoda passaram por tantas dificuldades por causa da ausência deles. Sentindo-se assim, eles abraçaram Balarama e, sentando-o em seus colos, começaram seu choro perpétuo, cobrindo Balarama com suas lágrimas. Então o Senhor Balarama ofereceu suas respeitosas reverências aos pastores de vacas mais velhos e aceitou as reverências dos pastores de vacas mais novos. Desse modo, de acordo com suas diferentes idades e relações, o Senhor Balarama trocou sentimentos de amizade com eles. Apertou a mão daqueles que tinham a mesma idade que ele e a mesma idade e a mesma amizade com ele, e com uma risada alta abraçou cada um deles. Depois que os pastores e pastorzinhos de vacas, as gopis e o rei Nanda e Yashoda receberam-o, o Senhor Balarama sentou-se, sentindo-se satisfeito, e todos cercaram-no. Em primeiro lugar, o Senhor Balarama perguntou-lhes como iam de saúde, e depois, como fazia muito tempo que não ouviam, eles começaram a fazer-lhe diferentes perguntas. Os habitantes de Vrindavana tinham sacrificado tudo para Krishna, estando simplesmente cativados pelos olhos de lótus do Senhor. Por causa do grande desejo que tinham de amar Krishna, jamais desejaram nada, como por exemplo, elevação aos planetas celestiais ou fundir-se na refulgência do Brahman para tornar-se uno com a verdade absoluta. Nem sequer estavam interessados em desfrutar uma vida de opulência, sendo que estavam satisfeitos vivendo uma vida simples na aldeia com pastores de vaca.
Estavam sempre absortos pensando em Krishna e não desejavam nenhum benefício pessoal, e estavam todos tão apaixonados por Krishna que, na ausência dele, suas vozes vacilaram quando começaram a fazer perguntas a Balarama Ji. Primeiro, Nanda Maharaja e Yashoda Mai perguntaram: meu querido Balarama, os nossos amigos, como Vasudeva e outros na família, estão indo bem? Agora você e Krishna são homens feitos, casados e com filhos. Por acaso, na felicidade da vida familiar, vocês às vezes se lembram de seus pobres pai e mãe, Nanda Maharaja e Yashoda Devi? É muito bom saber que vocês mataram o muito pecaminoso rei Kansa e que nossos amigos como Vasudeva e outros, os quais ele vivia perturbando, estão liberados agora. Também é muito bom saber que tanto você quanto Krishna derrotaram Jarasandha e Kalayavana, o qual agora está morto, e que agora vocês estão vivendo numa residência fortificada em Dwaraka. Quando as gopis chegaram, o Sr. Balarama olhou para elas com olhos afetuosos, como estivessem contentíssimas. As gopis que por tanto tempo tinham estado mortificadas por causa da ausência de Krishna e Balarama, começaram a perguntar a respeito da saúde dos dois irmãos. Elas perguntaram especificamente a Balarama se Krishna estava desfrutando sua vida cercado pelas mulheres iluminadas de Dwarakapuri. Por acaso, às vezes, ele se lembra de seu pai, Nanda, e de sua mãe, Yashoda, e dos outros amigos com os quais se relacionou tão intimamente enquanto estava em Vrindavana? Por acaso Krishna tem algum plano de vir até aqui para ver sua mãe, Yashoda? E por acaso ele tem lembrança de nós, gopis, que agora estamos lamentavelmente privadas de sua companhia? Provavelmente Krishna terá se esquecido de nós no meio das mulheres cultas de Dwaraka, mas quanto a nós, ainda nos lembramos dele enquanto colhemos flores e fazemos guirlandas com elas. Contudo, ele não vem... Contudo, quando ele não vem, passamos nosso tempo simplesmente a chorar. Se ao menos ele estivesse aqui e aceitasse essas guirlandas que nós fizemos. Querido Senhor Balarama, descendente de Dashara, você sabe que nós abandonaríamos tudo pela amizade de Krishna. Mesmo quando uma pessoa está sentindo grande aflição, ela não consegue abandonar a ligação com os membros da família. Mas mesmo que talvez isso seja impossível para os outros, nós abandonamos nossos pais, mães, irmãos e parentes, sem nos importar absolutamente com a nossa renúncia. Depois, de repente, Krishna nos renunciou e partiu. Ele rompeu com nossa relação íntima, sem nenhuma consideração séria, e partiu para um país estrangeiro. Mas ele era tão perito e astuto que manufaturou palavras muito bonitas. Ele disse: minhas queridas gopis, por favor, não se preocupem. É impossível retribuir o serviço que vocês me prestaram. Afinal de contas, nós somos mulheres. Como poderíamos então desacreditar dele? Agora podemos compreender que ele falou palavras doces simplesmente para nos enganar. Uma outra gopi, protestando por Krishna estar ausente de Vrindavana, começou a falar: meu querido Balarama Ji, naturalmente somos aldeãs e por isso Krishna pôde nos enganar daquela maneira. Mas, e quanto às mulheres de Dwaraka? Não pense que elas são tão tolas quanto nós somos. Pode ser que Krishna tenha desencaminhado a nós, aldeãs, mas as mulheres que vivem na cidade de Dwaraka são muito espertas e inteligentes. Por isso, eu ficaria surpresa se soubesse que Krishna pôde desencaminhar tais mulheres da cidade
fazendo com que elas acreditassem nas palavras dele. Então, outra golpe começou a falar. Meu querido amigo, disse ela, Krishna é muito habilidoso para usar palavras. Não há ninguém que possa competir com ele nessa arte. Ele é capaz de manufaturar palavras tão coloridas e conversar tão docemente que o coração de qualquer mulher se desencaminharia. Além disso, ele aperfeiçoou a arte de sorrir atraentemente e, quando as mulheres veem seu sorriso, elas ficam loucas por ele e seriam capazes de se entregar a ele sem nenhuma hesitação. Outra golpe, após ouvir isto, disse, minhas queridas amigas, de que adianta conversar sobre Krishna? Se vocês estão realmente interessadas em passar o tempo conversando, vamos conversar sobre algum assunto que não seja ele. Se o cruel Krishna pode passar seu tempo sem nós, por que não podemos nós passar nosso tempo sem Krishna? Naturalmente, Krishna está passando seus dias alegremente sem nós, mas a diferença é que não conseguimos passar nossos dias alegremente sem ele. Enquanto conversavam dessa maneira, os sentimentos que as gopis tinham por Krishna intensificavam-se cada vez mais e elas experimentavam o sorriso de Krishna, as palavras de amor de Krishna, as afeições atrativas de Krishna, as características e os abraços de Krishna. Por amor de seus sentimentos estáticos, parecia-lhes que Krishna estava presente pessoalmente e dançava diante delas. Por causa da doce memória que tinham de Krishna, não conseguiam conter suas lágrimas e começaram a chorar sem levar nada em consideração. Evidentemente, o Sr. Balarama pôde compreender os sentimentos estáticos das gopis e por isso quis apaziguá-las. Ele era habilidoso em apresentar uma apelação e dessa maneira, tratando as gopis com muito respeito, começou a narrar as histórias de Krishna com tanto tato que as gopis ficaram satisfeitas. A fim de manter as gopis satisfeitas em Vrindavana, o Sr. Balarama permaneceu ali por 2 meses seguidos, a saber, os meses de Chaitra, e março-abril, e Vaishakha, abril-maio. Durante esses 2 meses, ele se manteve entre as gopis, passando todas as noites com elas na floresta de Vrindavana, a fim de satisfazer os desejos que elas tinham de amor conjugal. Assim é que Balarama também desfrutou da dança da raça com as gopis durante esses 2 meses. Como fosse a época da primavera, a brisa soprava suavemente na margem do Jamuna, transportando o aroma de diferentes flores, especialmente da flor conhecida como Kamudi. O luar ocupava o céu e se espalhava por toda a parte, de forma que as margens do Jamuna pareciam ser muito brilhantes e agradáveis. Foi ali que o Sr. Balarama desfrutou a companhia das gopis. O semideus conhecido como Varuna mandou sua filha Varuni na forma de mel líquido, passando lentamente através das cavidades das árvores. Toda a floresta ficou aromática por causa desse mel, e o doce aroma do mel líquido, Varuni, cativou Balaramaji. Balaramaji e todas as gopis ficaram muito atraídos pelo gosto de Varuni, e assim todos eles beberam-no juntos. Enquanto bebiam esta bebida natural, Varuni, todas as gopis cantavam as glórias do Sr. Balarama, e o Sr. Balarama se sentia muito feliz, como se tivesse ficado embriagado por beber essa bebida Varuni. Os olhos dele giravam numa atitude agradável. Estava enfeitado com longas guirlandas de flores silvestres, e toda a situação parecia uma grande celebração de felicidade por causa desta bem-aventurança transcendental. O Sr. Balarama sorria belamente, e as gotas de suor que decoravam o seu rosto pareciam ser o orvalho acariciador da manhã. Enquanto Balarama estava alegre assim, ele desejou desfrutar a companhia das gopis nas
água do rio Jamuná. Por isso, mandou que Jamuná se aproximasse. Mas Jamuná desprezou a ordem de Balarama, considerando que este estava embriagado. O senhor Balarama ficou muito insatisfeito por Jamuná ter desprezado sua ordem. Imediatamente ele quis riscar a terra próxima ao rio com seu arado. O senhor Balarama possui 2 armas, um arado e uma massa, e aceita o serviço delas quando são necessárias. Dessa vez, ele quis trazer o Jamuná à força, e para tal, buscou a ajuda de seu arado. Quis castigar Jamuná porque ela não obedeceu à ordem dele. Ele disse a Jamuná: seu rio miserável, você não ligou para minha ordem, agora vou dar-lhe uma lição. Você não veio até mim voluntariamente, agora, com a ajuda de meu arado, vou forçá-la a vir, vou dividi-la em centenas de ribeiros dispersos. Quando foi ameaçada assim, Jamuná ficou com muito medo do poder de Balarama e imediatamente veio em pessoa, caindo aos pés de lótus dele e orando dessa maneira: meu querido Balarama, você é a personalidade mais poderosa e é agradável para todo mundo. Infelizmente, esqueci-me de sua posição gloriosa e exaltada, mas agora voltei a mim e posso me lembrar de que você mantém todos os sistemas planetários sobre sua cabeça, simplesmente por intermédio de sua expansão parcial com Shesha. É você quem sustém todo o universo. Minha querida Suprema Personalidade de Deus, você é pleno de 6 opulências. Por ter me esquecido de sua onipotência, equivocadamente desobedecia à sua ordem, e desse modo tornei-me uma grande ofensora. Porém, meu querido Senhor, por favor, saiba que sou uma alma rendida a você. Você é muito afetuoso com seus devotos. Portanto, por favor, perdoe minha insolência e meus erros, e por sua misericórdia, sem causa, liberte-me agora. Como exibisse esta atitude submissa, Jamuná foi perdoada, e quando se aproximou, o senhor Balarama quis desfrutar o prazer de nadar dentro da água dela, juntamente com as gopis, da mesma maneira que um elefante se diverte juntamente com suas muitas elefantas. Após um longo tempo, quando o senhor Balarama já tinha desfrutado para sua completa satisfação, ele saiu da água e imediatamente uma deusa da fortuna ofereceu-lhe uma bela roupa azul e um colar valioso feito de ouro. Após tomar banho no Jamuná, o senhor Balarama, vestido com roupas azuis e decorado com ornamentos dourados, estava muito atrativo para todo mundo. O senhor Balarama tem compleição branca e, quando estava devidamente vestido, parecia exatamente com o elefante branco do rei Indra, do planeta celestial. O rio de Jamuná ainda tem muitas pequenas ramificações por ter sido riscado pelo arado do senhor Balarama. E todas essas ramificações do rio de Jamuná ainda glorificam a onipotência do senhor Balarama. Durante 2 meses, o senhor Balarama e as gopis desfrutaram passatempos transcendentais juntos todas as noites, e o tempo passou tão rapidamente que parecia que todas aquelas noites foram uma só noite. Com a presença do senhor Balarama, todas as gopis e os habitantes de Vrindavana ficaram tão alegres quanto tinham estado antes na presença de ambos os irmãos, o senhor Krishna e o senhor Balarama. Assim termina o significado de Bhaktivedanta do 30º capítulo do senhor Balarama visita Vrindavana, do 2º volume do livro de Krishna. Shri Shri Balarama Ji Ki. Então esse é um dos muitos passatempos do senhor Balarama. E, como Srila Prabhupada sempre explica, as atividades de Krishna são, por si só, suficientes para
nos tirar da ilusão, nos iluminar, nos salvar da ilusão material, do enredamento material. E, com exemplo prático, a gente vê uma série de caminhos que Krishna nos mostra, fazendo o papel de uma pessoa comum e agindo como um homem comum, como uma pessoa comum. Então, todos esses comportamentos de Krishna são para mostrar para a gente, para o ser humano, qual é o comportamento ideal para o homem. Qual é o comportamento ideal para um ser humano de primeira classe, um ser humano realmente humano. E nós aprendemos não só a nossa prática material de como viver com um ser humano exemplar, bem como nos iluminamos ouvindo as atividades transcendentais de Krishna, que são por si só suficientes para iluminar o mundo inteiro e nos colocar de imediato em contato com a transcendência, só por ouvirmos ou narrarmos essas atividades transcendentais. Então aqui nós estamos ouvindo, parece uma coisa simples, mas só uma história do livro de Krishna, mas é uma história que, por exemplo, Balarama é a única realidade nesse universo cósmico material. A única realidade. O universo cósmico material todo, ele é manifestado a partir de Chaturvyuhas, Vasudeva, Sankarsana, Prayadhina, Niruddha. E Balarama é a expansão imediata de Krishna. Vasudeva. Ele é a causa da manifestação cósmica material. Krishna mesmo nunca saiu de Goloka Vrindavana, nunca entrou no universo cósmico material. Nunca entrou. Claro que a Tita Beda Beda, o Sr. Balarama não é diferente de Krishna. Mas ainda assim, tudo que acontece, tudo que aconteceu aqui, tudo que nós ouvimos, todas essas atividades, quem executou foi Balarama. Balarama executou atividades como Krishna e como Balarama, como Krishna e Balarama, porque na verdade, como o Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Shikshamrita, essas atividades de lilas ocasionais, de matar demônios, são atividades que só existem no Ekapad Vibhuti, no universo cósmico material. Essas atividades não existem nem em Vaikuntha e muito menos em Vrindavana. Isso não existe. Não existem essas atividades. No mundo espiritual não tem demônio, só tem alma rendida a Krishna, servindo Krishna espontaneamente, num relacionamento amoroso, absoluto, completo, sempre. Então essas atividades são executadas por Balarama. Balarama que executa essas atividades. Balarama que está no oceano de leite, na ilha de Shrutadvipa. Balarama que socorre os semideuses quando tem alguma discrepância, alguma perturbação dentro do universo cósmico material, causada por alguma alma contrária às leis de Deus, demoníaca, com tendência assúrica. Balarama que age, Balarama é Krishna e Balarama, Balarama é a causa de todas as encarnações que matam o demônio nesse universo cósmico material. É só Balarama, a única verdade existente dentro do universo cósmico material é Balarama. Então a gente fala, Prabhupada falava isso. Prabhupada falava, você pergunta para qualquer um, quem é Deus aqui no Ocidente? Como é seu Deus? Ninguém sabe explicar. Ninguém tem essa ideia. Todo mundo é completamente, por mais que seja um religioso sentimentaloide, sentimentalista, explicar Deus ele não sabe. Nós, pela bênção de Srila Prabhupada, pela bênção dos Vaishnavas, pela bênção desse advento do Senhor Chaitanya nessa era, nós sabemos não só quem é Deus, bem como todas essas particularidades que ninguém sabe sobre Deus. Esse mês é um mês repleto de atividades de um Deus que é único e verdadeiro, mas que só os Vaishnavas entendem quem ele é. Só os devotos podem entender. Só os devotos sabem dessas particularidades. Poxa,
Quer dizer que, na verdade mesmo, Krishna nunca nunca põe uma unha fora de Goloka Vrindavana. E, no entanto, ao mesmo tempo, tem todas essas atividades que são executadas por ele mesmo, porque ele não é diferente da expansão imediata dele, mas é o Senhor Balarama que executa tudo isso no universo cósmico material. Aí vem outras particularidades que são muito mais desconcertantes e complexas, como ele presente na própria forma do amor dele, do prazer dele, com sua energia interna, a deusa da fortuna, Radharani, que vai falar isso para qualquer... Você se pergunta para as pessoas, quem é seu Deus? Como é Deus? Quem é Deus? Todo mundo... O máximo que eles pensam, né, que eles entendem, é que Deus o cristão, por exemplo, fala que não, Jesus Cristo é Deus. Não é. Nem Jesus Cristo fala, não, gente, eu sou o filho. Todo mundo, não sei, ele é Deus. Não, vai fazer o quê? O que você pode fazer com a ignorância tão grande assim? O próprio Jesus Cristo fala, não, eu sou o filho, né? Sou o primogênito. Jesus Cristo só faltou falar, gente, eu sou Brahma, eu não sou Krishna. Mas não adianta, o que você vai fazer? Ninguém entende. Né? Então esse mundo é assim. Aí quando tem alguma informação um pouco mais sofisticada, ainda vem, porque Krishna não parece, mas ele é exigente para com a nossa rendição e submissão a ele. Voltar ao lar, voltar ao Supremo, sair da ilusão não é barato, não. Aí ele vem, né, Sr. Balarama, Mahasankarshana, o glorioso Mahavishnu, como Advaita Acharya e como Shiva, como a causa de todas as causas do universo cósmico material, e depois o aniquilador, né, Rudra. Ele se manifesta de todas essas maneiras e, para testar a nossa sinceridade, ainda vem mais confusão. Aí vem o Sr. Shiva, como Shripada Shankaracharya escreve o Sharira Karbasya, para deixar todo mundo mais confuso ainda, mais maluco. É difícil, gente. É difícil. É muito difícil. E nós temos que entender uma coisa. Prabhupada foi muito direto ao assunto. E nós temos que ter essa realização de que, o Prabhupada sempre falava, né? Amor é serviço. Né? Serviço submisso é sinônimo de amor. Quem ama, serve. E se nós quisermos sair dessa confusão toda, realizar Krishna mesmo, entender Krishna, é só através de serviço. Só através de serviço. Não tem outra alternativa, não tem outra escapatória. Tudo isso ajuda. As atividades transcendentais de Krishna são, assim, além de um bálsamo, ainda ligação direta com ele, traz realização. Mas, isso já é serviço. Mas a ocupação para o prazer de Krishna, o entendimento de que temos que satisfazer os sentidos do Senhor dos sentidos e não o nosso, é o que traz realmente entendimento daquele que é praticamente inatingível, inalcançável, que é Deus, que é Krishna. Mas ele reciproca assim, através da ocupação prática do serviço transcendental, espontâneo, amoroso a ele. E ele valoriza tanto isso que, como Srila Prabhupada falava, nós damos um passo na direção de Krishna, sinceramente, e Krishna dá 10 na nossa. 10. Então, falou Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Krishnadas Kaviraja Goswami explicou, nós só temos que tomar essa atitude. Krishna Tomara Hani Yadi Bali Ekabara, Maya Banda Haite Krishna Tarikara para. Nós temos que parar e falar para nós mesmos, Krishna, chega.
Chega de ilusão, chega de loucura. Eu estou há tanto tempo que eu nem sei mensurar quanto tempo eu estou esquecido de você, separado de você. Agora chega de loucura, chega. Agora eu sou uma alma sincera e seriamente Krishna Tomara Hariadi Baliye Kabara. Maya Banda Haite Krishna Tarikarapara. Eu sou uma alma rendida a você. Eu quero te servir. Por favor, Krishna, me ocupe em seu serviço devocional. Acha que Krishna vai falar que não vou fazer isso? Não. Claro que Krishna está mais interessado nisso do que nós mesmos. Mas quando a gente toma essa atitude, só assim, fala esse verso do Shri Chaitanya Charitamrita, nós vamos conseguir sair dessa cadeiona material que é o Ekapad Vibhuti, o universo cósmico material. Só assim. E de nenhuma outra maneira. Só falando honestamente para Krishna. Krishna está no coração, está pertinho. Só falando honestamente para Krishna. Chega de ilusão, chega de estar separado na Bahiranga Shakti. Quero ficar na Antaranga Shakti. Quero ficar junto com sua potência do prazer, na atmosfera do mundo espiritual, te servindo aqui e agora. E não quero mais nada. A partir daí, Krishna vai encher a gente de ocupação, não vamos ter tempo nem para piscar de tanto serviço que Krishna vai nos dar, e vai concomitantemente nos encher de prazer, de ananda, de bem-aventurança e realização dele. Essa é real. Essa é real. Qualquer outra coisa aí é só confusão. Não vamos entender nada. Vamos ficar especulando sobre Deus a vida inteira, mas Krishna não se manifesta. Se Krishna não se manifestar, pode estudar à vontade que não vai conseguir realizar um mínimo da verdade absoluta. O que dizer de atingir aquilo que Krishna disse que é o dever último do ser humano. Vedaistya Sarvairaham Eva Vedi. Conhecer a verdade que liberta. Conhecer a verdade que liberta. Conhecer a verdade que libera da prisão material. Então nós temos aí tantas armas. Aqui agora acabamos de usar uma delas, né? Hoje foi eclipse, né? Teve um eclipse à tarde, negativo, dia negativo, Rahu, influência de Rahu. Mas, por outro lado, estamos comemorando o aparecimento de nada mais, nada menos que o controlador de Rahu, o controlador do universo inteiro, o protetor supremo. Então, num dia aparentemente, astrologicamente inauspicioso, muito auspicioso, para quem se dedicou a se lembrar do Senhor Balarama, adorar o Senhor Balarama, ouvir sobre as atividades transcendentais dele, falar sobre elas. Essa é a diferença de quem está lúcido, de quem é devoto e de quem está iludido, está em maia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A vida do devoto é essa. Né? A vida do devoto é absorto em pensar em Krishna, em servir Krishna, em desenvolver o amor adormecido por ele no coração, em depender única e exclusivamente dele. Única e exclusivamente. Mesmo porque qualquer outra dependência é mais uma criação mental, não salva ninguém, não protege ninguém, é só ilusão. Só ilusão. Então, acabamos de ouvir Balarama Katha, Krishna Katha, acabamos de nos conectar com a verdade absoluta, com Krishna, e de Jatamam Paparenteta Shatar Vajamiyaham, Tanstataeva Vajamiyaham, Shatar. Vendo a sinceridade de cada um, a honestidade em ouvir, se lembrar, querer, acertar,
E está reciprocando, vai reciprocar. Né? Não existe atividade mais piedosa do que essa. Embora às vezes, infelizmente, até Hare Krishna pensa que tem que sair por aí distribuindo agasalho, comida, não sei o quê. Não, isso aqui é atividade mais... Isso é... Shinata Sakata Krishna Punyashavana Kirtana. Punyashavana Kirtana. Ridyante Stohi Abadrani Vidunoti Surit Satan. Não tem atividade mais piedosa do que ouvir sobre Krishna, cantar as glórias de Krishna. Não tem atividade mais piedosa do que adorar Krishna, adorar Vasudeva, servir Vasudeva e ensinar todo mundo a agir da mesma maneira. Isso aí é chamado no Bhagavatam de o bem último para todos. Punsam Ekantata Shreya. Shreya Uttama. O bem último para todos. Isso é chamado de um bem último. Então, por si só, essas atividades bastam para liberar a alma condicionada. Então, quando é bem ouvido, quando é falado de maneira normal, sem especulação, só repetindo o que ouvimos dos acharyas, isso causa uma revolução no coração do devoto veraz. Krishna faz com que realmente ele se realize na relação amorosa com ele. Ele sinta o que é a verdade e fique completamente protegido da ilusão. Esse é o poder de Krishna Katha. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu Jarukula, seria correto assim, a gente pensar que o guru, o mestre espiritual, é uma manifestação assim, das energias, uma expansão do Senhor Balarama, uma manifestação das suas energias? O Balarama é o guru original, né? Qualquer guru que for fidedigno, que estiver dentro dos padrões de um guru verdadeiro agindo como um acharya, certamente ele é um representante do Senhor Balarama, com certeza. Ele está sendo um exemplo, é um acharya. O próprio Krishna falou que Acharya Man Vidyanyana Mamaneta Karritina Amartya Buddha Suyeta Sarvadeva Mayoguru. Saiba que o acharya sou eu mesmo. Sou eu mesmo, eu não sou diferente do acharya. Aquele que for exatamente um instrumento meu, que haja realmente adornado com todas as qualidades dos devas, dos semideuses, que seja um reservatório de todas essas qualidades e que seja essa pessoa exemplar, ele não é diferente de mim, e ele nunca pode ser visto como diferente disso, como um homem comum. Ele nunca pode ser destratado, nem ofendido, nem negligenciado. Esse é o que o próprio Krishna fala. Mas então, qualquer um pode ser, mas só será se for. Mas qualquer um pode ser igualzinho a Krishna, um acharya, um exemplo para o mundo inteiro. Um exemplo para o mundo inteiro. O Senhor Chaitanya queria que todos os seres humanos tomassem essa atitude e fossem esse mestre espiritual para o mundo inteiro. O Senhor Chaitanya convocou todo mundo a ser isso. Yarideka Tarikari Krishna Upadesha. Por que Krishna Upadesha? Porque só vai ser igual, só vai ser mesmo se estiver falando Krishna Upadesha. Se estiver falando o conhecimento como ele é e dando o exemplo de vida como tem que ser. Se estiver passando o conhecimento do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, como o Sr. Chaitanya falou, como ele é, sem especular, tanto é que Srila Prabhupada falou, o meu é o Bhagavad Gita como ele é. Tem um monte por aí. Esse aqui é o como ele é. Então isso é Krishna Upadesha. E qualquer um que fizer isso está agradando o Sr. Chaitanya, porque o Sr. Chaitanya falou que todo ser humano tem esse dever de se tornar um exemplo para as almas sofredoras, ignorantes, que estão aí afundando nesse oceano de misérias materiais.
que todos deveriam ajudá-lo nessa era, espalhando o culto Vaishnava através dessa arma poderosíssima que facilita tudo, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. É isso. E não precisa ser assim, não, mas é que eu não dou diksha, eu não inicio ninguém. Não, shiksha e diksha estão no mesmo nível, se são fidedignos, sinceros. Mesmo nível. Né? Shiksha é quem instrui, e diksha é quem inicia. Então nós devemos instruir, e quem tiver qualificado para iniciar, no padrão para iniciar, inicia. E se ambos agem como verdadeiros representantes de Krishna, são sinceros, ambos são acharyas, ambos são não diferentes de Krishna, como ele mesmo falou. Então, não é exagero nenhum ver qualquer devoto fidedigno como não diferente de Krishna, um representante autêntico de Krishna. Não é exagero nenhum. É verdade, na verdade. Bom, está ficando tarde, 9 já. Muito obrigado a todos. Que o Senhor Balarama abençoe e proteja a todos, e voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.